A Bíblia está entre os principais livros da humanidade. Aliás, as suas histórias, suas narrativas, estão entre aquelas que mais influenciaram a cultura, a história do Ocidente. Mas há muita confusão, há muitas formas equivocadas de se ler e de se interpretar a Bíblia. Isso tem gerado muitos problemas. Aliás, há gente utilizando a Bíblia para fins completamente estranhos a ela mesma. E gente manipulando outros por meio da Bíblia. Bíblia é uma palavra no plural, livros, biblioteca, um conjunto de textos de locais diferentes, de épocas muito distintas. Bíblia, portanto, é pluralidade. Lê-la é uma experiência de devoção, sim, mas vai além disso, é um exercício também de despojamento, porque há muito mais dúvidas e incertezas do que portos seguros. A inspiração da Bíblia reside em algum sentido em sua abertura. Os textos são de mais de 2 milênios atrás. Os originais autográficos não existem mais. Na melhor das hipóteses, o que temos são cópias de cópias de cópias. E, além disso, cópias com razoáveis variantes entre si, umas sem relevância, outras com considerável diferença que interferem nos significados. O trabalho do exegeta, do pesquisador, do tradutor, debruça-se exatamente sobre isso. Selecionar um manuscrito, propor uma tradução, pesquisar suas palavras, compreender o gênero, tentar entender melhor as tradições, a redação, o estado atual do texto e, por que não, perguntar sobre seus autores, suas autoras. Ao teólogo cabe atualizá-lo, dizer sobre sua pertinência hoje, fazê-lo comunicar, em algum sentido, torná-lo efetivamente palavra. Teólogos vivem diante da tensão, que é compreender e caminhar diante do abismo. Experimentam o chamado de quem se reconhece ignorante, mas determinado, corajoso. Fico sempre me perguntando sobre o valor de um texto que é constituído por outros muitos que o antecederam e sobre os quais temos mais dúvidas do que certeza. Esse tipo de texto só pode ser lido sob a lógica da inspiração. E olha, a inspiração não tem nada a ver com mágica, tem a ver com a capacidade de lidar com as contradições, com a dúvida. Inspiração, por assim dizer, é uma mescla de pluralidade, liberdade e criatividade. Há pelo menos 2 grandes perspectivas na leitura da Bíblia. A leitura sincrônica observa o texto em seu contexto literário, analisa o texto como inteireza, interpreta-o em conexão permanente, harmônica com o seu universo. É a análise da Bíblia como obra literária, ler o texto que chegou para nós hoje, do jeito que ele está. A leitura diacrônica, por outro lado, pesquisa a história da composição do texto, investiga sua tradição oral, tradicional e escrita, até chegar a ter a forma com a qual o lemos hoje. Sincronia e diacronia são perspectivas, em alguma medida, complementares. O problema é quando ocorre anacronismo. Aí já era. O texto dirá o que se quiser. Haverá toda sorte de intenção colocada no texto. É uma espécie de tortura para fazer com que o texto diga aquilo que se deseja que ele diga. Por isso, o mais importante é o que antecede, o que inspira a escrita e a leitura da Bíblia. É a vida que deve ser o critério maior para ler os textos e interpretar as suas mensagens.